Fala, povo, muito bem-vindos ao canal do Bora Bora News para vocês. E rolou nesse final de semana que passou aí o campeonato mundial de XCC, de short track, além de downhill e outras modalidades, tá? Ainda não tivemos o XCM, então tivemos o XCO e o XCC, que são os assuntos que a gente vai abordar aqui para vocês, tá? Então temos novos campeões mundiais tanto no short track masculino e feminino como no XCO masculino e feminino, e a gente vai trazer esse resumão agora para vocês. Quem será que venceu o XCO masculino, o XCO feminino, o XCC masculino, o XCC feminino? Não se esqueça de se inscrever no canal, curte, comenta aí o que é que você achou, se deveria ter sido outro campeão, se o lance da temporada aí justificou o campeão ou não. E não esquece também de compartilhar com um amigo. Bora para esse resumão aí para trazer todas essas informações para vocês. Quem que vai estampar a camisa arco-íris no próximo ano aí no XCO e no XCC masculino e feminino? Bora! Em Andorra, né, tivemos o campeão nato mundial aí, né? Então a Copa do Mundo aí faltam ainda 2 etapas, Estados Unidos e Canadá, né? Para quem está acostumado a os vídeos do canal sobre Copa do Mundo aqui, vocês sabem, né, que a gente já justificou aí Canadá e Estados Unidos um final de semana próximo, primeiro Estados Unidos, depois Canadá ou vice-versa, porque a logística do lugar aí para ir para deslocamento das equipes é muito fácil, como foi aqui no Brasil, né? Tivemos em São Paulo, depois em Araxá, e próximo ano vão ter 2 etapas em Araxá em finais de semana seguido, tá? Então a Copa do Mundo segue aí para os Estados Unidos, segue para a América, de volta para as Américas, né? Para finalizar a temporada. Então estamos praticamente no fim da temporada aí, e o Campeonato Mundial de XCO de short track aconteceu em Andorra, em Paulisol, nesse final de semana. Então bora começar com o short track, que foi justamente na sexta-feira. Estávamos esperando aí uma despedida digna da Pauline Prévost, né? Nas últimas resumos que eu trouxe aqui, eu acho que foi de Paris, não estou lembrado muito bem, né? Eu falei que possivelmente aí com notícias de bastidores, né? Até vieram falar besteira aí nos comentários dizendo que não é bastidor, todo mundo sabia, não era público ainda, não tinham sido pronunciado, então para mim é bastidor, tá? Então só justificando aí, que a Pauline Prévost iria deixar o mountain bike para seguir com a Ineos lá para estrada, tá? Então questão de dinheiro, questão um pouco de paga melhor, então a Pauline iria abandonar o mountain bike e iria para a estrada. O Pidcock, que é da mesma equipe, não. O Pidcock vai continuar aí fazendo lá e cá, tá? Para ele é mais interessante fazer os dois, né? Então a atual campeã de short track e de XCO é justamente a Pauline Prévost, tá? Então a Pauline estava querendo se despedir dessa forma, como foi com o ouro em Paris. Ela queria se despedir com a camisa de arco-íris, tá? Mas, minha opinião, ainda bem que não aconteceu isso. Eu gosto de ver aquela camisa disputando corridas. Se a Pauline vence qualquer um dos dois lá, a gente ia ficar sem camisa correndo, né? Pelo menos por um ano aí, tá? Então a Pauline, na sexta-feira, no short track, tentou, e ela até conseguiu ali desbancar algumas concorrentes, né? Largou a Puck Peterson para fora, largou a Alessandra Keller, que também era uma das favoritas, só que veio lá de trás a Ivy Richards muito forte, tá? Então a Ivy Richards conseguiu conectar na Pauline, e aí foi a jogada de mestre da Ivy Richards. Primeiro que a Pauline viu a aproximação da Ivy e não esboçou reação, tá? Então quando não esboçou reação, a Ivy colou. A Ivy na roda da Pauline, a Pauline tentou desgarrar da Ivy, não conseguiu. Mas bateu, e a Ivy respondeu e ficou na roda. Quando se leva a Ivy Richards, né, eu costumo falar geralmente aqui dentro no Brasil da Yara, né, não se leva a Yara Caetano da TSW para o sprint, porque vai dar Yara, né? A Ivy Richards é a mesma coisa, não se leva a Ivy Richards para o sprint. A Pauline
não sei qual foi a estratégia dela, mas ela deu uma vacilada na estratégia. Já a Ivy Richards teve uma estratégia perfeita, né? Ela atacou, ela conseguiu chegar na Pauline e conseguiu se manter, né? Então se manteve até a última curva. Na última curva ela entrou no sprint muito mais forte, que é uma especialidade dela. Ela tem mais potência do que a Pauline e levou a camisa de short track a Ivy Richards, muito merecido, estratégia perfeita e funcionou. Já a Pauline teve uma estratégia aí, não sei se tão perfeita aí, mas eu acho que ela vacilou no momento que deixou a Ivy Richards colar, né? Ela devia ter dado uma pancada antes para cansar a Ivy, né? E quando a Ivy chegasse, se chegasse, ela dava outra pancada. Enfim, a estratégia da Pauline não foi interessante para a Pauline, né? Então ela deixou a camisa para a Ivy Richards. Fantástica prova da Ivy Richards, tornando-se campeã mundial de short track feminino. Nossas brasileiras na disputa aí tivemos a Karen Olímpio e a Ercília Najara. Vou colocar as posições de ambas aqui embaixo, tá? A Karen tá vindo de uma temporada interessante, apesar do brasileiro ela não ter sido muito bem para ela, né? Nem no short track, nem no coisa. A Karen estava em crescimento desde antes das Olimpíadas, tá? Mas, enfim. Já a Ercília tá com uma temporada um pouco mais naquela, né? Não tá flutuando, não tá com uma temporada interessante a Ercília, não. Eu gostaria de ver a Ercília, como a gente já viu anteriormente, brigando ali na ponta. A Ercília não tá com uma temporada tão regular quando a gente estava esperando a Ercília. Então P30 para Karen no short track e P40 para Ercília, tá? Então as duas brasileiras aí que representaram o short track na elite ficaram numa posição um pouco mais lá para trás. Como eu falei, a Karen estava fazendo uma temporada interessante até as Olimpíadas, né? Teve um brasileiro ruim e aí deu uma oscilada aí também no campeonato mundial, apesar de ser uma posição interessante para as nossas brasileiras, beleza? Vamos para o masculino, que também tivemos novidades na camisa, né? Troca de camisa arco-íris aí. Bom, o atual campeão masculino é o Sangaze, né? O Sangaze, a gente, quando o Sangaze foi campeão ano passado, o Sangaze estava lá na 7ª, 8ª posição e deu uma pancada no finalzinho da prova aí e conseguiu vencer, tá? O Sangaze estava na mesma 7ª, 6ª posição ali, tá? Só que lá na frente tava bem disputado aí, tava duas Cannondales e duas Specialized. Cheguei até a brincar com isso, né? Ou seja, tava o Charles Aldis e o Alan Hartley. Alan Hartley, vou já comentar aqui, excelente temporada do Alan, tá? E o Corexi junto com o Sahu. O Sahu a todo tempo ficou tentando puxar esse pelotão, tentando quebrar esse pelotão, tá? Então assim, o Corexi veio de roda, o Charles Aldis também veio de roda e todos eles tentavam ultrapassar o Sahu, só que o Sahu respondia, né? O Sahu voltava para a ponta querendo manter ele a pegada do ritmo do pelotão, tá? Só que quando o Corexi ataca o Sahu, né, quando houve um ataque, né, o Sahu não aguenta, né? Então vem o Corexi junto com o Aldis e o Alan Hartley, tá? Então esses três aí se desgarraram. O Sahu consegue ainda ficar um pouco para trás, mas consegue se manter nesse pelote, né? E não tem mais para ninguém, porque o Corexi foi prata lá em Paris e não ia deixar escapar dessa vez, tá? Então assim, o Pidcock vinha escalando o pelotão, né? É uma característica do Pidcock, ele não vai na frente e fica o tempo todo, né? Ele gosta de escalar o pelotão, né? Ele é meio que, não sei se é para chamar mais atenção. E por quê? Porque todo o tempo a transmissão vai buscar o Pidcock, né? O Pidcock então veio escalando, mas não foi o suficiente para chegar lá no Vitor Corexi, lá na frente. Vitor Corexi, campeão mundial de short track, muito merecido pelo que está entregando desde o Brasil aqui, tá? Desde São Paulo, o Vitor Corexi está muito bem. Então, grande temporada do Vitor Corexi, coroando com a camisa de campeão mundial no short track. Falei que o Alan, né, também está em uma grande temporada, já comento sobre o Alan, beleza? Então, Vitor Corexi, campeão mundial de short track elite masculina, tá? Tivemos 3 brasileiros aí na prova. Tivemos o Kokuzi, que teve um problemas técnicos aí, né? Tivemos o Langalinski e tivemos o Gustavo Xavier. Então, como eu falei, o Kokuzi teve problemas técnicos e o Lan e o Gustavo ficaram bem próximos aí, né? O Lan
Não é uma corrida característica do LAN, o short track. Eu acho que o LAN vai muito melhor no XCO, no cross country, tá? E o Gustavo tava ali sempre perto do LAN. Então, o Gustavo, eu ainda acredito que o Gustavo continua uma evolução da grande temporada que ele fez, né? Ele vem de lesão, né? Então, ele tá em crescente ainda. O LAN já está na descendência, né? Já tá no final de temporada, já tá, o corpo já está sentindo, conforme ele mesmo se pronunciou no XCO. Então não vamos falar muito mais disso, porque eu ainda vou falar sobre isso. Então P30 para o LAN, P32 para o Gustavo Xavier. O Cocuzzi teve problemas técnicos aí e acabou abandonando antes do fim. No XCO, né, já no domingo, né, a gente teve uma antecipação da prova de todos os horários, né? Isso pegou todo mundo de surpresa. Por quê? Porque foi 7 horas da manhã aqui no Brasil, né? Devido a tempestades de raios que iria acontecer lá, segundo a previsão de Andorra, né, a UCI decidiu antecipar as corridas para que pudessem ser realizadas, né? Então, para a questão de segurança e etc, anteciparam, e a gente acabou perdendo aí a largada feminina, que foi até junto da Sub-23. A gente não teve a Gil na Sub-23, tá? A Gil por desgaste físico e uma gripe, segundo ela mesma, né, alguma coisa relacionada à saúde dela, ela decidiu não participar do Mundial, se poupando seu corpo. Então não tivemos nenhuma brasileira na Sub-23 feminina, tá? Mas enfim, a Puck Pietersen, né? A Puck que vem aí, não só nessa temporada, como na temporada passada, fazendo grandes corridas, grande prova. Lembrando, a Puck é Sub-23, mas ela corre na Elite. A Puck tem 22 anos, tá? Então, a Puck não deu nenhuma chance para nenhuma competidora no XCO. Ela bateu desde o início, desde a largada. E a Pauline, que a gente já comentou, que vinha para manter a sua camisa de campeã mundial, né? Ela teve uma largada muito ruim. Ela foi lá para a 10ª posição. Tá? Então a Puck viu ali uma oportunidade de largar na frente e foi isso que ela fez, né? Ela macetou e conseguiu abrir, né? A Pauline veio escalando o pelotão. A Pauline não tem essa característica, mas ela veio escalando o pelotão e conseguiu chegar junto com da sul-africana que vinha na 2ª posição, a Candice Hill, né? Então, quando a Puck visualizou a Pauline, né, a Puck sentou mais uma vez a paulada, tá? E aí a Pauline sobrou, mas sobrou lindo, tá? Então a Puck só foi abrindo mais e mais. A Candice Hill até tentou acompanhar, só que ela sofreu uma queda, né? E aí tudo deu certo para Puck Pietersen se tornar campeã mundial holandesa aí, que vai levar, que é Sub-23, tem 22 anos, vai levar aí na Elite a camisa de campeã mundial. É realmente um fenômeno, conforme todos acreditavam, né? Então, Puck Pietersen, campeã mundial de cross country feminino da Elite, tá? As brasileiras tiveram uma participação interessante, né? Então, P48 para Karen, tá? A Karen não foi cortada, isso é muito bom, né? Porque ela conseguiu se manter ali nos 80%, né, da líder e não foi cortada. Já a Ercília foi cortada faltando 2 voltas, tá? Então, P48 para a Karen, P57 para a Ercília. Bom, falar um pouquinho do Sub-23, eu não falei do XCC, mas vou trazer agora P9 para o Alex Malacarne no XCC, tá? A Gil, conforme a gente falou, não esteve no grid por motivos de saúde, tá? Então, Alex Malacarne P9 e o Eike, né, o Eike Leôncio também da Specialized P30 no XCC, tá? Já no XCO, né, o Alex que se despede, tá? Esse ano o Alex ainda tem compromisso, mas ele se despede da Sub-23. Então, assim, tivemos uma grande temporada do Alex Malacarne, tá? Figurando aí sempre no top 10 mundial, né? E o Malacarne está se despedindo do Sub-23 e vai vir para a Elite, assim como foi com o Gustavo Xavier. Então, provavelmente teremos aí o próximo ano de adaptação na Elite do Alex Malacarne. Alex que já disputa aqui dentro do Brasil provas da Elite, beleza?
Então vamos falar do XCO. P27 para o Alex Malacarne e P60 para o Wake, tá? Então o Alex e o Wake ainda tem uma disputa aí, Canadá e Estados Unidos, né? Não sei se os dois vão, mas enfim, eles podem participar da Copa do Mundo aí para ver o final. Eu acredito muito que o Alex vai ficar entre os top 10 aí, do tanto que o Alex pontuou bem nessa temporada, beleza? Então Alex Malacarne vai subir próximo ano aí para Elite e vamos ter aí mais um brasileiro competindo nas etapas de Copa do Mundo. E aqui em Araxá, por que não, né? Vamos lá. Vamos falar agora da Elite, que tivemos aí representando o Luiz Cocuzzi, o Langalinski e o Gustavo Xavier. Só que o atual campeão mundial é quem? Ninguém menos, ninguém mais do que Tom Pidcock, tá? Tom Pidcock largou para manter essa camisa, né? Largou com o número 1, só que não teve uma boa largada, né? Então ele não largou tão bem, ficou lá para trás. Não sei se é a estratégia dele, mas ele adora escalar pelotão e ele veio escalando, tá? Então lá na frente tivemos um Alan Hartley combativo, né? O Alan puxou o pelote para desgarrar mesmo, né? E trouxe de roda o Vitor Corrects, tá? Então, na minha concepção, na minha visão de prova, eu falei, nossa, o Vitor vai chegar na última volta e vai dar por cima do Alan, tá? E o Alan tá fazendo uma temporada fantástica, assim como o Vitor Corrects. O Vitor tá muito bem de temporada, gente. O Vitor foi medalha de prata, só que o Alan foi medalha de bronze, né? O Alan ganhou sua primeira etapa de Copa do Mundo nessa temporada, né? Então o Alan está muito bem, tá? Só que o Vitor também estava muito bem, né? E o Vitor era o campeão do XCC, né? Ele foi muito bem no short track. Então o que aconteceu? O Alan levou e o Vitor veio de roda. E eu pensei exatamente isso. Na última volta, conforme foi com o Sarru no short track, o Vitor vai dar por cima do Alan e o Alan vai sobrar. Só que não foi assim. Mas antes, vamos falar do Pidcock que vem escalando, né? O Pidcock veio escalando e veio para buscar o Alan e o Corrects. Só que o Alan deu por cima do Pidcock, tá? Então, quando o Alan, na mesma estratégia que a Puck fez com a Pauline, o Alan viu, né, a aproximação do Pidcock e começou a aceleração. Quando ele fez isso, o Pidcock, gente, creiam, ele sentiu, tá? Ele sentiu e o Alan conseguiu desgarrar. E aí foi que veio a pancada do Corrects, né? O Corrects estava muito bem na roda do Alan. Então o Alan deu a pancada e o Corrects veio junto. E o Pidcock ficou para trás, né? Só que aí veio o Corrects por cima do Alan. Só que o Alan respondeu muito bem e falou, dessa vez não, migão. Dessa vez quem vai vencer sou eu. E deu por cima. Depois que o Corrects atacou, o Alan respondeu e deu mais um ataque, sobrando para o Corrects. Ou seja, o Corrects não conseguiu acompanhar o Alan Hartley. E o Alan Hartley leva para a África o primeiro título de campeão mundial do mountain bike cross country, muito merecido pela temporada regularíssima que o Alan Hartley está fazendo junto com a Cannondale Factory Race, tá? Então Alan Hartley campeão, segundo Vitor Corrects, que também uma temporada fantástica, tanto é que levou a camisa de campeão mundial no short track. E o Pidcock, com a terceira posição, teve que se contentar com a terceira posição, porque ele ainda brigou com o Charlie Aldrich, tá? Pela terceira posição. Então o Pidcock ainda conseguiu a terceira posição. Fantástico, é um alienígena mesmo, é de outro planeta esse cara, né? Uma menção, né, ao Nino Schurter. O Nino Schurter não participou do short track, tá? Possivelmente para se poupar para o XCO, mas também não tivemos notícias do Nino Schurter aí, pelo menos nas top 5 da corrida, tá? O Nino Schurter participou, só que com o desgaste, né, com a idade chegando, o Nino Schurter não figurou ali para aumentar sua coleção de títulos mundiais, né, já que são 10. Brasileiros, né? Falamos aí que o Ulan, né, como o próprio post dele falou, sentiu, ele vem na descendência, né? Então, assim, vem com uma temporada fantástica, fazendo dois top 20 no mundo, na Copa do Mundo, vem das Olimpíadas com uma fantástica prova, né? E vem de título de campeão brasileiro. Então, uma hora o corpo iria responder negativamente. Só não esperávamos que fosse justamente no título de campeonato mundial. Então, o Ulan, dentre os três brasileiros, nem ele gosta que eu fale isso, nem eu gosto de falar, mas eu
tenho que falar, né? Dentre os brasileiros, o Luan foi o terceiro, tá? Então, Gustavo Xavier, P43, P50 para o Luiz Cocuzzi e P53 para o Langalinski, tá? Então, essa foi a representação dos brasileiros na Copa do Mundo, muito bem representados os brasileiros. Eu vejo muito futuro aí para nós, com Alex Malacarne, com Gustavo Xavier, com o Langalinski. Então, a gente tá no caminho certo, sim, para ter representantes em nível mundial do nosso mountain bike. Então é isso, resumão do Campeonato Mundial de Mountain Bike XCO e XCC. Né? Temos aí 4 representantes diferentes, né? Vamos lá. Yves Richards no feminino para levar a camisa de arco-íris e Vitor Corex no masculino para levar a camisa de arco-íris, tá? E no XCO temos o Alan Hartley e a Puck Peterson aí, 4 atletas diferentes. No final de semana a gente vai ver 4 atletas diferentes com a camisa de arco-íris. E aí, gostaram? O que é que vocês acharam? Tivemos aí um merecedor, eu achei bem merecedor para todos eles, tá? O que é que você acha? Opina aí. Não se esqueça também de se inscrever no canal, ativa a sinetinha aí para quando surgir novos vídeos, você receber a notificação e com aquela sequência de sempre. Curte, comenta e compartilha com um amigo. Fico por aqui. Resumão do Campeonato Mundial para vocês. Até a próxima, povo. Quem é de bora. Tchau.